esta palavra é uma palavra de alerta para mim e para você. Eu vi um pastor comentando esses dias na internet que há um tempo atrás, quando o pastor pregava sobre pecado, sobre santidade, as pessoas se sentiam confrontadas pelo Espírito Santo e colocavam a sua vida mais à disposição de Deus, para andar em retidão, para andar em fidelidade, para ter mais compromisso com Deus. Mas hoje, quando os pastores pregam sobre santidade, prega contra o pecado, as pessoas saem da igreja e procuram uma outra igreja onde não prega sobre o que é pecado, mas aquilo que agrada ao coração de se ouvir. Mas como eu já disse aqui outrora, irmãos, a gente não prega para preparar as pessoas para serem prósperas na terra. Nós pregamos porque eu quero te ver lá no céu. Eu quero que no dia que tocar a trombeta, todos nós possamos nos ver lá na glória. E esta palavra que o Senhor colocou ao meu coração nesta noite, eu tenho convicção e certeza que foi Deus que colocou esta palavra ao meu coração, é um alerta, pois está dizendo: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora, mas Jesus vem, o noivo vem. E a minha pergunta para você nesta noite é: você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza da tua salvação? Irmãos, no dia do meu casamento, a pastora fez algo inédito. Ela não se atrasou. O dia da noiva, no Jaque Janine, Deus preparou. A igreja decorada, preparada. O noivo bonitão, preparado. Por isso que ela não atrasou. Foi o único dia na vida que ela não atrasou. Mas a madrinha atrasou. Aí o que aconteceu? Ela teve que ficar dentro do carro, esperando a madrinha chegar. Mas quando Jesus voltar, não vai dar tempo de se preparar. Não vai dar tempo de se preparar. Esperar não é o problema. O problema é esperar despreparado. É esperar sem preparo. Porque se Jesus falasse hoje, domingo que vem eu vou voltar, você mudaria alguma coisa na sua vida durante essa semana? O que você mudaria na sua vida durante essa semana? Irmãos, são perguntas para a gente pensar, porque nós precisamos ter certeza da nossa salvação. Se eu vou saber que Jesus vai voltar no próximo domingo, não, Senhor, então eu vou orar mais. Não, então eu vou me arrepender mais dos meus pecados. Ou talvez eu vou pregar para o meu pai, para a minha mãe, para o meu vizinho, para a minha vizinha, para aquele ente querido que eu amo, por aquele amigo que eu amo, por aquela pessoa que eu tenho estima. Eu vou pregar para ele. Irmãos, nós não sabemos o dia nem a hora. Todos os dias nós temos que estar preparados,
porque nós não sabemos, mas uma coisa eu tenho certeza: Jesus voltará para buscar a sua igreja. Seu passaporte está carimbado? Sua mala está preparada para o dia que tocar a trombeta, você ser arrebatado com Ele lá na glória? Porque a palavra do Senhor vai dizer aí, Mateus 24, 36, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem o Filho. Versículo 13 do capítulo 25, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora, mas Jesus vem. Você crê que Jesus voltará para buscar a sua igreja? Você crê que você vai? Porque ter certeza que Ele vai voltar é uma coisa, agora ter certeza que você vai, aí já é outra coisa. Mas uma coisa é certa, você crendo, você acreditando ou não, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, porque a palavra do Senhor diz, Jesus vai voltar. Porque às vezes nós falamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas nós no decorrer da semana, vivemos como se isso não fosse uma verdade. Se nós temos tanta certeza que Jesus vai voltar, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas no decorrer da semana, nós vivemos de qualquer maneira, nem lembramos do Senhor durante a nossa semana, vivemos como se Jesus não fosse voltar. Diz aí o versículo 37 do capítulo 24, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Jesus faz uma comparação aqui com a sua vinda, comparando com a arca de Noé. Noé pregou o evangelho para que as pessoas pudessem entrar na arca, mas a Bíblia vai dizer que eles não acreditaram em Noé, que viria um dilúvio. Mas no dia que Noé entrou na arca, juntamente com sua família, juntamente com os animais, a Bíblia diz que Deus fecha a porta da arca, vem o dilúvio e toda a humanidade pereceu. E Jesus está dizendo que a vinda dele para buscar a sua igreja, a sua noiva, da mesma maneira vai acontecer. Nós estamos pregando, Jesus está voltando. Nós estamos pregando Maranata. Nós estamos pregando, se prepare. Nós estamos pregando, se posicione. E as pessoas estão dormindo, não estão acreditando que Jesus vai voltar. Mas eu digo para você nesta noite com toda certeza, porque eu creio na palavra de Deus, Jesus vai voltar. O dia, a hora eu não sei, mas Jesus vai voltar. E você está preparado para esse dia, para ter um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor Jesus? Vamos estar fazendo tudo o que nós fazemos no dia normal, mas num piscar de olhos, uns vão ser levados para a glória, e outros vão ficar procurando o disco voador, que levou os barulhentos para a glória, porque a nova era prega isso, que o disco voador, que os extraterrestres vão vir buscar aqueles ruins da terra, e os ruins somos nós, e glória a Deus que nós vamos estar lá na glória com o Senhor, celebrando e glorificando ao nome do Senhor. Irmãos, quero trazer aqui só um pouquinho do contexto, para nós entendermos o que está acontecendo no texto. Jesus está assentado no Monte das Oliveiras, e os discípulos se assentam com ele no Monte das Oliveiras, e eles começam a perguntar para Jesus, capítulo 24, versículo 3. E tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos,
Quando acontecerá estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E aí Jesus vai começar então a falar para eles, o versículo 4, Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos e vários lugares, tudo isso será o início das dores. Versículo 10, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão enganando a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Existe, irmãos, uma janela, não sei se você já ouviu falar, que chama 10:40. Essa janela é um retângulo aonde o norte da África, aonde o Oriente Médio e grande parte da Ásia faz parte dessa janela 10:40. O que é essa janela 10:40? São os povos não alcançados. Lá tem gente que nunca ouviu falar de Jesus. Lá tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E diz aí o texto que nós lemos, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Pastor Oswaldo Smith, que foi um grande missionário, um grande ganhador de almas, ele disse que o diabo, ele cerca essa janela 10:40, para que o evangelho não entre dentro dela. Por isso que quando um missionário, quando um pastor, quando um crente se levanta para pregar dentro dessa janela 10:40, o que acontece? Eles colocam os crentes nos paredões e mete bala, mata todos eles, porque eles não querem que entre o evangelho lá dentro. É o diabo cercando, porque enquanto o evangelho não for pregado para todos os povos, Jesus não vai voltar. É o único, irmãos, de tudo que nós lemos aqui, é a única promessa que falta se cumprir, é que o evangelho de Cristo possa entrar na janela 10:40. Quando entrar lá dentro, irmãos, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Com a tecnologia que nós temos hoje, se Jesus quiser, irmãos, rapidamente ele prega lá dentro, o evangelho é pregado lá dentro rapidamente para todo mundo, e Jesus voltará. Por isso nós precisamos estar preparados, irmãos, porque Jesus vai voltar, por isso que ele diz, nós precisamos estar preparados. Como está a sua lamparina hoje? Só de aparência ou está cheia do azeite? Está fumegando ou está cheia de azeite? Porque nós precisamos fazer a oração de John Wesley. Eu me coloco em chamas para que todos me vejam queimando. Irmãos, se nós nos colocarmos em chamas, as pessoas vão nos ver queimando, porque Jesus diz que nós somos, irmãos, nós somos o sal, e nós precisamos salgar, amém? Nós somos a luz e nós precisamos refletir a glória do Senhor, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Eu me coloco em chamas, para que todos me vejam queimando. Revela, irmão, da nossa intensidade, do nosso desejo de estarmos mais perto da presença do Senhor. Vigie, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas nós sabemos, Jesus virá. É vigilância, precisamos estar preparados, Só Mateus contou essa parábola das 10 virgens, só Mateus, os outros não contaram a parábola das 10 virgens.
O grande objetivo desta parábola é dizer para mim e para você: precisamos estar preparados, porque a qualquer hora Jesus voltará. Qualquer hora Jesus voltará. Tem muita controvérsia sobre esse texto das 10 virgens, porque é uma parábola. Então não é uma coisa literal, é uma história que Jesus está contando para ilustrar, porque depois que ele conta os sinais que ele estaria voltando, ele vai contar esta parábola, para ilustrar o que ele estava falando para os discípulos. Então tem muita controvérsia, irmãos. Uns acreditam de uma maneira, outros acreditam de outra, mas todos concordam numa coisa: Jesus é o noivo, e ele voltará. Todos os teólogos acreditam nisso. Jesus é o noivo e Jesus voltará. E esse texto está nos dizendo aqui que tem uma diferença. São 10 virgens. Tem as 5 prudentes e as 5 tolas, nécias. 2 grupos, as preparadas e as despreparadas. Interessante que o texto vai dizer que todas elas, as 10, eram virgens. As 10 tinham lamparinas. As 10 tinham fogo. As 10 dormiram. Então, todas elas tinham fogo, todas elas tinham lamparina, todas elas eram virgens, todas elas dormiram. Qual é a diferença então no texto? A falta de azeite. A falta de azeite. A falta de azeite. Você tem reserva? Como está a tua lamparina? A sua vida está cheia do Espírito Santo? Como disse o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 5, 18: sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus, porque quando tocar a trombeta, irmãos, o que vai importar é como está a tua lamparina, se você tem azeite ou não tem azeite. E o azeite é a simbologia do Espírito Santo. O que vai fazer a diferença se na nossa vida tem o Espírito Santo ou se não tem o Espírito Santo. É isso que vai fazer a diferença. Nesta noite o Senhor nos pergunta: como está a tua lamparina? Você tem o Espírito Santo ou não tem o Espírito Santo? Você tem reserva ou só tem o pavio fumegando? Porque o pavio, irmão, vai se apagar, mas aquele que tem azeite, a chama manterá acesa na presença do Senhor. Outra coisa que eu aprendo com esse texto é que o azeite é intransferível. Só tem uma maneira de buscar azeite, irmãos, não é pegando do teu irmão, é buscando na fonte. É buscando no Senhor, é só Ele que tem o azeite para nos dar. Porque o depois, aí vem o noivo, o depois pode ser tarde demais. Temos que estar preparados. Nossa lamparina precisa estar cheia do azeite. Depois eu oro. Depois eu busco. Depois eu leio a palavra. Depois eu busco ter mais comunhão com Deus. A palavra do Senhor vai dizer lá em Lucas 12, versículo 20. A parábola do rico insensato. Ele estava trabalhando para juntar muito dinheiro, muitas riquezas. Não sou contra, mas a questão aqui é prioridade, é a ênfase do nosso coração, onde que deve estar. E ele trabalhando, juntando muitas riquezas, e o Senhor Jesus vai dizer para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e para quem serão as tuas riquezas?
Nós precisamos, irmãos, antes de qualquer coisa, é ter certeza da nossa salvação, é saber que o Espírito Santo está nas nossas vidas. Depois nós podemos buscar o ouro, depois nós podemos buscar a prata, mas o primeiro lugar tem que ser a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus, encher as nossas lamparinas com o Espírito Santo de Deus, encher as nossas vidas com a presença de Deus. 24:13 vai dizer: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem que ter perseverança, tem que estar preparado. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje, diz o ditado. O hoje é buscarmos a presença de Deus. O hoje é encher as nossas lamparinas. A Bíblia vai dizer aí no versículo 5 do capítulo 25: o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Todas dormiram, porque o noivo demorou. Mas, versículo 6, à meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproximam, saiam para encontrá-lo. Perto da meia-noite, o noivo veio, e as loucas: nos dê um pouco do azeite, nos vende um pouquinho de azeite, porque a nossa lamparina está fumegando, porque a nossa lamparina está se apagando. Irmão, o azeite é intransferível. Não, eu vou grudar na perna do El. Jesus, o noivo, eu grudo na perna do El vai subir, eu subo com ele. Não dá, irmão, não dá para pegar a unção do próximo. Cada um tem que adquirir a sua unção na presença do Senhor, em comunhão com Deus, no seu relacionamento com o Senhor. A comunhão, irmãos, é individual, é você e Deus. A salvação individual é você e Deus. A Bíblia vai dizer que dois estarão no mesmo lugar, um vai ser levado, o outro deixado. Não, eu vou grudar na minha esposa, ela é mulher de oração, na hora que ela for, eu vou. Não vai, irmão. Se você tiver sem azeite, você não vai. Você não vai. Um será levado e outro deixado, porque não é o lugar que salva. Quem salva é Jesus. Não é o lugar, não, eu vou estar na igreja, Jesus vai voltar, eu vou. Não é o lugar que salva, quem salva é Jesus. Se a nossa vida está cheia da unção, nosso vaso está cheio do Espírito Santo, é que vai nos levar para o céu, porque não dá para transferir unção. Antigamente, hoje em dia eu já não vejo mais isso, mas antigamente tinha muito disso. O irmão trazia a palavra, nossa, que palavra abençoada, ô pastor, transfere a unção aí. O outro trazia os mantos, revelações do céu, transfere a unção aí. O outro cantava, louvava, que a glória descia, transfere a unção aí. Mas não dá para transferir, irmão. O texto vai dizer que não dá para transferir. Compartilha conosco o azeite. Não, se eu der para você, vai faltar para mim. Vai você buscar na fonte. Vai você orar, vai você se consagrar, vai você jejuar. Vai você congregar, vai você ler a palavra. Que aí você vai encher a tua lamparina de azeite. Porque nós precisamos estar preparados. Porque uns buscam, ninguém vê, irmãos. A hora que você fica sozinho com Deus, as madrugadas que você fica com Deus, os dias que você fica com Deus, ninguém vê. Aí na hora que Deus começa a usar, aí você fala assim, compartilha comigo. Aí não, Deus não usa descompromissado, irmãos. Deus só vai usar aqueles que têm compromisso com eles, aqueles que querem estar na presença dEle, aquele que tem vontade de estar mais perto dEle. É esses que Deus quer usar, irmãos, porque o coração já está cedendo. Por isso que Ele vai dizer, busca os dons espirituais que eu vou te dar como presente. Porque Ele dá para aqueles que buscam, porque dom é presente, irmãos. E o dom, Deus dá para a gente, mas é para usar para a igreja, é por amor à igreja. E Deus sabe, irmãos, a necessidade da igreja. Por isso que Deus dá presentes para os vasos, para que possa ser usado para a igreja, para glorificar o nome do Senhor. Aí, compartilha com a gente o azeite,
Não, se a gente der para vocês, vai faltar para a gente. Saiam vocês para comprar. E elas saíram para comprar. Mas foi tarde demais. A porta da graça, a porta da salvação se fechou. Elas saíram para comprar, mas não deu tempo. E a pergunta é: você tem reserva? Como está a sua vida com Deus hoje? A gente nunca sabe o dia que vai acabar a luz. Nunca sabe, né, irmãos? A gente nunca sabe. Eles não avisam, ó, tal dia vai acabar a energia, tá bom? Só quando é manutenção, mas no dia a dia não avisa. Nós já fizemos culto aqui à noite sem energia, porque não tinha. Então a gente nunca sabe. Por isso que a gente deixa a lanterna sempre carregada. Porque no dia que acabar a energia, o que vai acontecer? A lanterna tem carga. Não é assim? E assim é a minha vida e a tua vida com Deus. A gente não sabe o dia e a hora que Ele vai voltar, mas a gente tem que estar plugado nele. Nós temos que estar plugado no céu, enchendo as nossas lamparinas, porque na hora que Ele voltar, irmãos, nós vamos estar preparados para encontrar com Ele lá na glória, porque esperar não é o problema, irmãos. O problema é esperar despreparado, porque se acabar a energia, aí a lanterna está lá, sem carga, vai servir para quê? Para nada. Que adianta, você pode ter 1000 lanternas, mas sem carga, não vai servir para nada. Mas se você tiver só uma pequenininha que tem carga, aquela vai valer mais do que as outras. Por isso nós temos que estar preparados, porque o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para nos buscar, que nós possamos estar plugados, irmãos, na oração, plugados na leitura da palavra, plugados em santidade, plugados em adoração ao nosso Deus, porque Ele está voltando. Não deixe faltar o azeite. Versículo 11 do capítulo 25, para encerrarmos. Mais tarde vieram também as outras e disseram, porque elas saíram para comprar o azeite e voltaram. E elas disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque o dia e a hora ninguém sabe, mas Jesus vem. Você está preparado para se encontrar com o noivo? Porque Ele está voltando, irmãos. Ele está voltando. Não sei se é na nossa geração, se é na próxima geração, se é daqui a 100 anos, se é daqui a 1000 anos. Mas uma coisa eu sei nesse tempo que eu tenho pastoreado. Já vi muita gente indo. Gente que às vezes estava já no fim de carreira, e gente que não estava no fim de carreira. Sofreu um acidente e partiu, novo. A gente nunca sabe o dia e a hora, irmãos. Mas nós precisamos estar preparados, porque Jesus está voltando. Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Precisamos encher as nossas vidas com o Espírito Santo. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de buscar a presença de Jesus.